Neste 20 de janeiro, que marca um ano de governo de Donald Trump, vamos traçar um panorama das ações do presidente dos Estados Unidos. E quem nos ajuda nessa missão é o Gaspar Estrada, cientista político e membro da unidade do Sul Global da London School of Economics. Gaspar Estrada, bom dia. Muito obrigada pela presença. Olá, bom dia a você e aos ouvintes. Queria começar falando justamente a respeito de economia. Um ano em que o presidente dos Estados Unidos adotou muitas medidas que, embora fossem protecionistas, acabaram trazendo um impacto negativo para os Estados Unidos de uma forma geral, certo? Sem dúvida, essas tarifas que foram aplicadas de maneira descoordenada, de maneira, eu diria, abusiva pelos Estados Unidos a outros países, acabou tendo um prejuízo para o próprio consumidor americano, no sentido que o preço do café, o preço dos sucos aumentou, e é por isso que hoje as pesquisas de opinião mostram que se a eleição de legislativa aconteceria hoje, os republicanos virariam minoria. Nós estamos em meio à enésima crise diplomática causada pelo governo americano, agora com a proposta de assumir o controle da Groenlândia. E nós estamos na expectativa do discurso e da participação de Donald Trump no Fórum Econômico Mundial em Davos. O que esperar? O que nós podemos esperar é uma vontade do presidente americano de dobrar a aposta. É evidente que a linguagem que Donald Trump entende é a linguagem da força, não da negociação, não da persuasão, não dos argumentos, mas mais uma linguagem mais assim, bruto, direto. E, infelizmente, hoje em dia há muito medo nas esferas do poder a respeito da capacidade de Donald Trump de provocar crises. E isso está muito presente hoje na Europa. É por isso que os dirigentes europeus vão ver com muito cuidado esse discurso do Donald Trump no dia de amanhã, para poder dar uma resposta, dessa vez mais forte, a essa intenção americana de anexar a Groenlândia. Por falar em resposta, toda vez que a gente ouve alguma iniciativa de Donald Trump, a gente percebe o quanto parece ser cada vez mais difícil que surja algum outro político, uma entidade ou um bloco de países que, de alguma forma, possa fazer frente às ações do presidente dos Estados Unidos. A gente tem alguma perspectiva de mudança nesse cenário, na sua avaliação? Eu acho que os dirigentes europeus estão começando a entender que realmente o Donald Trump ele está querendo, de fato, trabalhar contra o projeto europeu, a favor de um acordo político, econômico com a Rússia, né? E nesse sentido, a minha sensação é que há um clima cada vez maior nas capitais europeias de mudar o rumo das discussões. Nós não podemos esquecer que no ano passado, a Comissão Europeia e os dirigentes europeus decidiram abrir mão de algumas regulações europeias, em particular no que diz respeito à regulação das plataformas digitais, dos impostos às grandes empresas multinacionais, e em particular às americanas, para tentar obter um acordo na conversa com os Estados Unidos. Nós estamos vendo que essa estratégia deu ruim, deu errado. Então, do meu ponto de vista, nós estamos começando a assistir uma mudança nessa estratégia negociadora europeia que visa muito mais a mostrar os músculos, portanto, a força. O envio de militares europeus no marco da OTAN à Groenlândia faz parte desta mudança, derrota e esta vontade política dos dirigentes europeus de mostrar que os europeus também têm armas e vão defender seu território.
Gostaria de ouvi-lo sobre as relações com o Brasil. Desde que ele assumiu esse novo mandato, elas mudaram muito, então a gente teve um momento um pouco mais fora do radar, depois fomos alvo de um tarifaço especial, formou-se uma amizade entre os dois chefes de Estado e agora o Brasil contra muitas das iniciativas atuais do governo americano. Que balanço é possível fazer e que expectativa ter adiante, já que já passou por tantas mudanças essa relação entre os dois países? Bom, só podemos esperar que, essa relação, seja proveitosa, eh mas, por enquanto, nós temos que estar muito pendentes, né, porque, a mudança de humor do presidente americano é uma coisa muito real, e nós podemos assistir isso na própria relação bilateral Brasil-Estados Unidos, tendo em conta que teremos uma eleição presidencial muito importante no Brasil, em outubro, essa relação vai ter que ser acompanhada de muito perto, porque é evidente que haverão atores políticos e econômicos que vão tentar influir, no presidente americano a favor dos seus interesses. E de que forma as ações do presidente dos Estados Unidos podem continuar repercutindo ainda por muitos anos em relação a tudo que ocorre no país? E aí eu estou perguntando especificamente em relação às ações dele no que diz respeito à saúde, no que diz respeito a conhecimento, às atitudes com as universidades. Ano passado, por exemplo, foi um ano em que foram cortados muitos repasses à educação, foram abertas investigações contra algumas das maiores universidades do país, com uma série de pretextos, desde protestos contra Israel ocorridos no anterior até a admissão de alunos estrangeiros. Também houve um movimento muito grande de desencorajar os pais a vacinar os próprios filhos. Como que esse tipo de ação pode produzir consequência até para as próximas décadas nos Estados Unidos? Não, sem dúvida. Essas decisões do presidente americano terão consequências duradouras, nos Estados Unidos e, do meu ponto de vista, contribuem a fragilizar tanto a democracia americana como a própria economia e a atratividade, dos Estados Unidos no plano internacional. Quando nós pensamos que as universidades americanas são, um dos, maiores fornecedores de tecnologia, de conhecimento e, portanto, de atratividade mundial, o fato do próprio governo atacar a governança das universidades, o financiamento das universidades e tentar proibir que estudantes do mundo todo viajem aos Estados Unidos para estudar lá, isso é evidente que vai fragilizar o modelo econômico das universidades, a liberdade de pensamento e também a influência que os Estados Unidos terão no mundo no futuro, porque esses estudantes não irão mais aos Estados Unidos, irão à França, irão à Inglaterra, ou irão a outros países, e é evidente que isso, vai ter consequências graves e duradouras para os Estados Unidos. Donald Trump se apresentou como um grande mediador para conflitos internacionais, fez uma espécie de diplomacia bem estranha, que, em alguns casos, sim funcionou, como, por exemplo, no conflito do Oriente Médio, mas agora diz que não se sente obrigado a desempenhar esse papel como uma mágoa por não ter recebido o Prêmio Nobel da Paz. O que a gente pode esperar em relação a esse papel que os Estados Unidos desempenharam de maneira tão forte nesse último ano, em meio a outros conflitos internacionais, mundo afora? Isso tende a terminar agora, realmente, ou é apenas retórica do presidente americano? Olha, eu acho que o fato dos Estados Unidos ter, boicotado de maneira reiterada o sistema de Nações Unidas, saído de organizações como a Unesco, terminado com o financiamento da Organização Mundial da Saúde, isso para mim, são riscos da paz, no sentido que, os Estados Unidos têm minado o multilateralismo e as organizações internacionais, e desse ponto de vista é difícil
pensar que, de fato, esta nova administração americana está, de fato, promovendo a paz. Inclusive, hoje, como foi bem relatado pela Miriam Leitão agora há pouco, é um elemento perturbador, justamente, deste cenário internacional. E agora essa proposta, essa intenção de invadir a Groenlândia é mais um exemplo de que, em vez de promover a paz, o que os Estados Unidos estão provocando é que os países passem a considerar mais compras de armas para se defender. Então, em vez de gastar esse dinheiro com armas, esses países deveriam usar isso para outras políticas públicas, mas infelizmente não é o que está acontecendo hoje. Gaspar, eu quero voltar a explorar um ponto que você tocou no começo da nossa conversa, que são as eleições de meio de mandato que vão ser realizadas neste ano. Qual o peso que essa votação pode ter e o que pode trazer para esse governo nos Estados Unidos? Não, sem dúvida, essa eleição vai ser fundamental para avaliar este segundo mandato do presidente Donald Trump. Se os republicanos perderem esta eleição de meio mandato, é evidente que isso vai ser traduzido politicamente como um sinal de desaprovação dos americanos à política que tem sido conduzida pelo presidente Trump e, do ponto de vista mais político legal, vai ser mais difícil para a administração republicana levar adiante alguns projetos, inclusive no plano da defesa, e desta vontade de redesenhar totalmente as relações internacionais do mundo nesses últimos anos. Então, eu considero que haverá muita atenção e muita tensão conforme a gente se aproximar dessas eleições, porque é evidente que o presidente americano vai querer criar medidas de impacto para influenciar o voto dos eleitores em novembro. Quero agradecer a participação ao vivo conosco, fazendo uma análise, um balanço desse um ano do segundo governo de Donald Trump à frente dos Estados Unidos. Cientista político e membro da unidade do Sul Global da London School of Economics, Gaspar Estrada, muito obrigada por ter estado conosco e até uma próxima oportunidade. Obrigado a você e aos ouvintes da CBN. Obrigada. Agora são 7h48.